Olá, eu sou Walter Antônio da Silva Costa, professor mestre em Engenharia de Produção, e nós vamos ver aqui no curso de Gestão da Produção, um tema que envolve o papel estratégico e objetivo da produção, ok? Um assunto bastante interessante, bastante relevante, para que a gente possa ter aí uma ideia bastante legal de como se dá toda essa estratégia, ok? Então, vamos nós aqui. A ideia, meus caros, é que até o final desta aula, a gente consiga atender, né, consiga ter o aprendizado, né, que é identificar o papel estratégico da produção, consiga alcançar também a ideia de como identificar o objetivo da produção e também buscar relacionar o papel estratégico e o objetivo da produção com a realidade prática, ok? Muito bem. Fazendo uma introdução aqui, nós temos o seguinte: a função produção pode ter um papel estratégico muito importante para a empresa. Pode ser ela que faça a empresa ter um grande diferencial no mercado ou simplesmente seguir a estratégia da organização como um todo. Nesse contexto, a gente vai estudar, então, o papel estratégico e o objetivo da produção na empresa como um todo. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Tratar um pouquinho, então, desse assunto que é o papel estratégico da produção. A administração da produção e operações pode desempenhar diversos papéis estratégicos, né? Desde apenas ser uma área sem qualquer influência no processo, até o ponto onde a produção e a operação passa a ser o grande diferencial estratégico e competitivo da empresa, tá certo? Então, a produção pode ser somente um departamento, uma área que faz a transformação da matéria-prima no produto acabado sem muito mérito, né, sem muita relevância, né, desde que ela faça direitinho o trabalho dela, ou ela pode realmente ter um papel muito estratégico, tá certo? Muito bem. Existem três possibilidades de papéis estratégicos que a produção pode desempenhar na organização, né? A produção, ela pode ser seguidora da estratégia da empresa, ela pode ser, então, executora da estratégia da empresa, ou ainda a líder da estratégia da empresa, ok? Então, essas três possibilidades de papel estratégico que a função da produção pode desempenhar dentro da empresa. Se nós observarmos aqui a figura número 1, né, os três principais papéis estratégicos da empresa, nós temos aqui na esquerda, ok? Aqui onde eu estou sinalizando, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui a produção como seguidora da estratégia da empresa. Se nós observarmos na figura, a gente percebe que ela é apropriada. Podemos dizer que é uma produção adequada para a estratégia proposta da empresa. Tá certo? Então, eu tenho a estratégia e eu tenho a minha produção seguindo a estratégia da empresa. Ok? O que a empresa determina, a minha produção segue, né? Então, se nós olharmos na parte de baixo, está escrito assim: produção apoiando a estratégia da organização por meio de objetivos apropriados, aplicados a seus recursos. No outro caso, no meio, nós temos aqui a produção como sendo a executora da estratégia da empresa, né? Então, a produção, ela executa, né? Ela toma ação para
no que diz respeito ao papel estratégico da empresa. Então, olha lá, eu tenho a estratégia e a produção faz acontecer, né? A produção faz a estratégia acontecer por meio da realidade operacional. Então, a empresa tem uma estratégia e a produção tem essa capacidade de ser a executora da estratégia da empresa. Ok? No lado aqui da direita, nós temos aqui a produção como líder, né? A produção como líder. Ela, então, puxa a estratégia da empresa, né? Impulsionadora da estratégia. Percebam aqui que nós temos aqui uma diferença, se nós olharmos só essa parte aqui, olha lá, a produção determinando qual é a estratégia, e aqui neste lado da esquerda, nós temos a estratégia determinando como a produção se comporta, é o inverso. Então, neste caso aqui da direita, nós temos a produção fornecendo meios para conseguir vantagem competitiva. Então, a estratégia da empresa, ela se dá em função de como a produção age no mercado como um todo, né? Como ela é vista no mercado como um todo. Esses são os 3 principais papéis estratégicos que nós podemos encontrar, pelo menos que são listados aqui neste material. Ok? Muito bem. O modelo de 4 estágios de Reis e Wheelwright. Vamos dar uma olhada nesse material, então. Esse modelo mostra os 4 estágios onde a função produção pode contribuir para a diferenciação estratégica da empresa. Os 4 estágios propostos pelos autores são, de acordo com a figura 2, os seguintes. A empresa, primeiro, ela passa a ter uma neutralidade interna, que é o número 1, tá certo? Num segundo momento, ela passa para uma neutralidade externa. Num terceiro momento, ela alcança o apoio interno. E, por último, a empresa tem ali o apoio externo, tá certo? Tudo isso aqui está na figura 2. Vamos dar uma olhada, então, nessa figura 2, como ela se comporta. Figura 2 aqui, então, nós temos um modelo de 4 estágios, de Reis e Wheelwright, ok? No eixo aqui do X, eu tenho o tempo, né, conforme o tempo vai passando, e aqui no eixo do Y, eu tenho a evolução na contribuição da área de produção para a organização, para a empresa como um todo. Então, a evolução, né, vai subindo, vai evoluindo aqui no eixo Y. E aqui no eixo X, eu tenho o tempo, como ele vai passando, ok? Como eu disse, a empresa, no primeiro momento, ela tem uma neutralidade interna, conforme o tempo passa, ela alcança uma evolução para uma neutralidade externa, o tempo passa, ela alcança uma evolução maior ainda para apoio interno, chegando até o apoio externo. Ok? Muito bem. Observando isso aqui no texto, a gente consegue verificar o seguinte, né? Então, o primeiro estágio, o primeiro estágio chamado de neutralidade interna, pressupõe que a produção tem contribuição neutra dentro da organização, né? Ela tem contribuição neutra dentro da organização. Isso significa que o processo produtivo não tem um papel significativo para a estratégia da empresa. Está em um estágio inicial, ou não tem capacidade para que ela se destaque e consiga ser um fator, determinante para a empresa na busca de vantagem competitiva. Então, a produção aqui, ela é neutra, tá certo? Ela passa despercebida, ok?
Seu principal foco é realizar o processo produtivo com o menor nível de erros possível. Não é porque ela não tem foco que ela vai fazer coisas erradas, né? A ideia aqui é ela não causar nenhum problema para a empresa. Ela não é estratégia, mas ela também não causa problema para a empresa. Se deixada sem controle apropriado, neste estágio inicial, a produção pode, inclusive, ser um fator prejudicial para toda a empresa. Pode começar a apresentar defeitos, problemas, e aí muitas perdas financeiras por decisões equivocadas. Ok? O segundo estágio prevê a neutralidade externa. Neste caso, a produção passa a ter um papel estratégico mais relevante para a empresa. Ela está em condições, neste caso, nesse segundo patamar, em condições de disputar no mercado com outros concorrentes e passa a ter a possibilidade de ser comparada com essas empresas concorrentes. Ok? Neste caso, né, segundo estágio, ela visa estar, então, entre os melhores do mercado, já que seus processos produtivos estão de tal forma organizados e funcionando em nível de qualidade que permitem essa comparação. Nesse segundo estágio, a produção trabalha com a intenção de se tornar a melhor no seu mercado. Ok? Muito bem. Essa é a chamada neutralidade externa. O terceiro estágio, que é uma evolução, quebra a barreira interna da contribuição da produção para a empresa. Aqui na organização está figurando entre os melhores do setor, né? Olha que interessante. A função produção demonstra força e qualidade, a função produção demonstra força e qualidade suficiente ao ponto de ser reconhecida como um fator importante para a decisão de compras dos clientes. Os consumidores, neste caso, sabem e confiam que os produtos ou serviços oferecidos pela empresa irão atingir não só os patamares mínimos esperados, mas também ultrapassam alguns quesitos, o que é decisivo para a compra desse produto. Tá certo? Então, esse daí é o terceiro estágio, ok? O quarto e último estágio é aquele que nós chamamos no gráfico de apoio externo, né? Nesse estágio, meus caros, a empresa, então, passa a ser a melhor do seu setor. A produção, por sua vez, é um dos principais fatores de diferencial competitivo que a organização apresenta, né? Os produtos, serviços e processos realizados por essa empresa são de extrema qualidade e confiança. Olha que legal, os clientes, então, botam muita fé na empresa. A empresa apresenta altos níveis de excelência e de inovação, e é também capaz de lançar e antecipar novas tendências, e a função produção passa a ser um fator que alavanca as vendas da empresa. A subida da função produção, né, ao longo dos estágios, depende unicamente da estratégia da organização e de seus objetivos, claro, delimitados pela área da produção, que deve ter aspiração máxima de chegar ao estágio de apoio externo. Aqui ele cita, então, para nós, que as empresas começam com uma produção fazedora de produtos, né? Mas a empresa tem que ter a vontade de crescer, de transformar a sua produção em uma área realmente estratégica, certo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre o objetivo da administração da produção. O objetivo da função produção
é produzir os produtos ou operacionalizar os serviços com maior nível de qualidade e no menor custo possível, tá certo? É isso que os clientes querem. Eles querem qualidade a preço baixo. Parece fácil, mas esse objetivo depende de inúmeras variáveis. Algumas podem ser controladas pela empresa, mas outras não conseguimos controlar. O controle deve ser exercido desde a compra dos insumos, né, que devem obedecer todos os critérios e especificações técnicas e de qualidade determinados pela organização. Devem também, meus caros, ser comprados em quantidade suficiente para garantir a previsão de demanda da produção e que justifique o custo empregado. Neste caso, não estamos falando aqui de comprar em grande quantidade, e sim comprar na quantidade suficiente, quantidade correta, nem menos e nem mais, ok? Na chegada à empresa, os insumos devem ser armazenados de forma correta e segura, proporcionando, então, o menor custo de armazenagem ao mesmo tempo em que garante a qualidade da matéria-prima para que ela possa resultar em produtos corretos. Ok? Ao entrar na linha de produção, os produtos em processo devem seguir um caminho que deve ser o mais racional possível, né? Até para minimizar custos e tempo, né? Pensando em todos os estágios, desde o layout da linha, né, passando pelo modo como os produtos em processo são transportados entre uma linha e outra, até a chegada à armazenagem de produtos, né, e sua consequente distribuição aos clientes. Nesse caminho, o processo de transformação e o controle de tamanho, de lote, ou quais produtos devem ser produzidos a cada momento, deve ser feito dessa forma, né? Os pontos de controle de qualidade devem ser criados, então, para que em momentos críticos do processo produtivo, os produtos possam ser avaliados e, se caso for necessário, ações corretivas sejam tomadas, ok? As manutenções das máquinas também devem ser pensadas, assim como o abastecimento de materiais que fazem as máquinas funcionarem em níveis adequados. A própria previsão de demanda, né, dos materiais deve ser considerada e analisada pela área de produção, em conjunto com outras áreas, como, por exemplo, a área de marketing, a área de produtos, né? A quantidade de produtos que devem ser vendidos em um dado horizonte de tempo deve ser pensada de modo a verificar se o estoque, né, o estoque atual da empresa pode comportar tais pedidos. Se é necessário realizar compra de novos insumos, tá certo? E se há possibilidade de capacidade instalada para realizar a produção no nível previsto, desejado pelos clientes, tá certo? Entre outros aspectos relevantes. Tudo bem? A sinergia da produção com outras áreas não acaba somente nessa questão da demanda. O marketing pode trazer opiniões e ideias dos clientes para buscar melhorar aspectos físicos e funcionais dos produtos. Já a área de recursos humanos pode trabalhar para o treinamento e a disponibilidade dos trabalhadores que fazem parte da produção. E mais um exemplo aqui, a área de finanças pode trabalhar em conjunto para verificar se a empresa terá recursos suficientes para a compra, produção e manutenção, dadas as previsões de demanda. Ok? Esses são apenas alguns exemplos do tamanho do trabalho que a função produção tem dentro de uma empresa. Ao longo de todas essas tarefas, um dos principais objetivos perseguidos pela produção é o da produtividade, né? Conforme pode ser visto aqui
na figura 3. Produtividade, meus caros, ela pode ser medida, desde que tenhamos aí números, né? Então, eu pego os números referentes à saída do meu sistema, ok? E divido pelos números que correspondem à entrada no meu sistema. Essa entrada pode ser as matérias-primas, os insumos, e a saída pode ser os produtos acabados, de um modo geral. E aí, fazendo a conta da saída pela entrada, eu tenho um índice de produtividade, que pode ser analisado comparado a outros dados e, assim, ser uma boa fonte de tomada de decisão. Ok? A produtividade, quando atingida nos patamares determinados pela empresa, garante que o capital investido pela empresa na compra de insumos e na produção está em melhores condições de ser remunerado. Ou seja, a fábrica, então, está operando dentro das suas capacidades, com estoque controlado e taxa de produtos prontos dentro do planejado. Ok? Fique atento, né? Atingir altos níveis de produtividade pode ser muito difícil, né? Então, essa busca de altos níveis de produtividade pode levar a empresa a patinar, a perder, ok? Legal. E o papel estratégico e o objetivo da produção na realidade? Na realidade. Então, vamos lá. O papel estratégico e os objetivos de produção podem ser determinantes para o sucesso de uma organização. O autor Souza, né, realizou uma pesquisa em 2001 com 10 empresas da construção, empresas de construção do Rio de Janeiro, sobre a importância da construção enxuta, ok? Uma técnica que qualifica a produção e eleve, né, o seu papel estratégico na organização como um todo. Ok? Abaixo, então, pessoal, nós temos aqui a conclusão do estudo de Souza, datado de 2001. Vamos dar uma olhada aqui. Vou ler esse trecho todo aqui para que a gente possa ter um entendimento. Vamos lá. O envolvimento dos empregados no processo de aperfeiçoamento das operações de manufatura, identificando problemas e soluções alternativas, participando da implantação de melhorias e estabelecimento de metas, ou melhor, de objetivos, é a pedra fundamental da construção enxuta. Entretanto, pelo que foi observado, esta é provavelmente a mais difícil mudança cultural a ser realizada, pois consiste em mudar algumas crenças e valores básicos profundamente arraigados no modo de administrar os líderes, dos líderes das empresas construtoras. Assim, em vez de tomar todas as decisões relacionadas ao melhoramento do processo e simplesmente passá-las aos funcionários para que eles executem, por exemplo, estes devem tornar-se facilitadores de um processo que permita que a criatividade seja utilizada ao máximo na busca da eficiência e eficácia do processo produtivo. No que se refere, no que tange aos processos de produção, verificou-se que a não internalização de conceitos específicos da produção em série representa um entrave à aderência de práticas e técnicas relacionadas ao modelo de manufatura de classe mundial, ok? O baixo nível de aplicação e a ausência de registros formais de tais procedimentos revelam que a maioria das empresas do setor ainda não absorveu práticas modernas de gestão, amplamente disseminadas na indústria de manufatura, até que poderiam trazer vantagens competitivas duradouras, mesmo para um setor produtivo tão particular como as construtoras. Exemplos de empresas bem-sucedidas nos permitem concluir que existe sim uma forte correlação entre a manufatura e as vantagens competitivas alcançadas,
Afinal de contas, as empresas altamente competitivas têm qualidade no processo, adquirem insumos de boa qualidade, trabalham com estoque reduzido, têm rapidez na produção e desfrutam de flexibilidade e agilidade para lançar novos produtos. Ok? Portanto, meus caros, para que uma empresa se torne uma concorrente de classe mundial, é essencial a existência de uma dinâmica crucial entre sua filosofia de existência, sua estratégia competitiva e a manufatura, né? Transformando essa última, a manufatura, em uma poderosa arma de competição, e não mais no que os autores denominam mal necessário, né? Muito feio, né? Mal necessário. Partindo desse pressuposto, a alta administração das empresas consultoras não deve, então, mais considerar os resultados da produção simplesmente como resultados operacionais, mas sim como resultados estratégicos de quem que tem reflexo em toda organização. Tá certo? Existem, meus caros, diversas outras técnicas que podem levar a empresa a elevar o papel estratégico, né, voltado para a produção. Coisas como Just in Time, Kanban, troca rápida de ferramenta, programas de qualidade total, etc. O detalhamento sobre esses assuntos poderão ser tópico de outras aulas. Ok? Muito bem. Então, essa aqui foi o assunto que se refere aí ao papel estratégico e objetivos da produção. Tá certo? Muito bem. Temos também, meus caros, olha aqui. Temos também no nosso portal, né, de papel estratégico e objetivo da produção, nós temos um desafio, né? O desafio aqui se dá da seguinte forma: a Dell Computadores, que teve como base em seu sucesso o posicionamento da produção como fator diferencial competitivo. Foi uma prioridade, né, que a Dell elencou para fazer com que o seu produto fosse diferente dos outros. Tá certo? Dessa forma, né, a empresa criou uma sistemática de ganhadores de pedidos, que foi o de proporcionar ao cliente a montagem do computador de acordo com o seu desejo. E aí vem a questão: se você fosse gestor da Dell Computadores, quais seriam os trade-offs, né, que poderiam acontecer quando essa sistemática fosse escolhida? Vale ressaltar que trade-off, né, está para troca compensatória, né? Não é uma tradução direta, né, mas podemos entender como troca compensatória. Então, se você fosse gestor da Dell Computadores, quais seriam as trocas compensatórias que poderiam acontecer quando essa sistemática fosse escolhida? Tá certo? Muito bem. Devemos lembrar, né, que a empresa Dell, ela trabalha no contexto da flexibilidade como sendo um fator diferencial na produção dela, certo? Então, os principais trade-offs poderiam ser, talvez, o aumento de custo em razão dos diferentes produtos, né? O aumento de tempo de entrega e também a disponibilidade do produto no mercado. Esses poderiam ser os trade-offs que vocês poderiam pensar a respeito desse desafio, tá certo? Muito bem. Temos aqui também o infográfico, que nos permite analisar o seguinte: como nós podemos ver a produção
produção pode ter papéis diferentes para a estratégia da organização. Como nós vimos, a produção pode ser seguidora, dar suporte à estratégia da empresa. A produção ela pode ser a executora, né, a implementadora da estratégia da empresa, ou a produção pode ser a líder, né, a impulsionadora da estratégia da empresa, né? Então, são esses as questões que a gente analisou ao longo da aula de hoje, tá certo? Muito bem. É importante vocês perceberem também que aqui na parte de dica do professor, sempre tem um vídeo, né? No caso aqui, o vídeo se dá em função dos 4 estágios para a estratégia da produção de Heise e Wheelwright, tá certo? Então, o vídeo vai trazer aqui para vocês uma explicação de uma forma diferente da minha, com relação ao primeiro, segundo, terceiro e quarto estágio da empresa, né, a contribuição crescente da produção. Percebam também que tem os exercícios de fixação. Não esqueçam de fazer os exercícios de fixação, que é um indicativo de que houve o estudo, de que houve o aprendizado, tá certo? Ele é composto por 5 exercícios, todos eles com 5 alternativas, só uma alternativa é correta. Na prática, pessoal, nós podemos observar o seguinte, né? Qual a importância da produtividade na empresa, né? A produtividade, então, ela é dada em função das saídas dividido pelas entradas, né? A produtividade é de extrema importância de um processo de produção e por meio dela que a empresa pode produzir com volume e com qualidade pretendida. Por último, não deixem de observar aqui no Saiba Mais, da nossa página, que você pode encontrar outros assuntos que podem reforçar o seu aprendizado. Então, para ampliar o conhecimento a respeito do assunto, né, você pode aqui clicar aqui no Navegue e entender um pouco mais sobre o papel e os objetivos da produção, tá certo? Busque também no outro link aqui, ou um outro assunto que trata dos sistemas produtivos, tá certo? E não deixe de ler sobre os sistemas de produção, conceitos e práticas para projeto e gestão da produção enxuta, ok? E, por último, para fechar aqui, a estratégia da produção de Teixeira, Lacerda e Antunes, ok? São materiais interessantes que podem ser, que podem agregar mais ainda conhecimento nesse tema da aula de hoje, ok? Então, é muito importante que vocês promovam esse conteúdo, esse aprendizado, e busquem encontrar essas coisas que foram faladas aqui na sua própria empresa, né? Busque entender como que a coisa acontece aí, para que você saia da teoria e comece para a prática, ok? Muito obrigado e até a próxima.